Seja bem-vindo, esse é o Histórias daqui. Primeiro Comando da Capital, PCC, é uma facção criminosa nascida em São Paulo, mas que hoje está presente em mais de 20 estados brasileiros e em outros países próximos do Brasil, como Paraguai e Bolívia. Trata-se de uma organização criminosa que movimenta milhões de reais por ano, alicia milhares de criminosos em uma só rede e planeja diversos tipos de atos ilícitos no país. Iniciado em 31 de agosto de 1993, o PCC era chamado de Partido do Crime e tinha como objetivo vingar o massacre do Carandiru, movimento que matou mais de 100 presos, em 1992. A ideia partiu de 8 presos que integravam a população carcerária do anexo da Casa de Custódia de Taubaté, em São Paulo. Esta unidade, inclusive, era considerada a mais segura do estado paulistano. Entre os líderes mais famosos da organização estão Idemir Carlos Ambrosio, o Sombra, em 2001, Galeão e Cezinha, durante o ano de 2002, e Marcos Williams Erbas Camacho, conhecido por Marcola ou Playboy, no ano de 2003. No entanto, não é fácil entrar na organização, visto que o criminoso precisa ser indicado por algum integrante, chamado pela facção de irmão. Ao ser batizado, o novo participante tem como padrinho 3 irmãos e ele só pode se tornar padrinho após 120 dias do seu batismo. Todos os participantes precisam seguir à risca o estatuto do PCC para se manter na organização. Entre as regras do estatuto, há um item que recebe destaque. O número 7 do documento defende que os membros que estão mais estruturados, ou seja, livres e com boas condições financeiras, precisam contribuir para ajudar os irmãos com menos condições. Caso contrário, estão sujeitos à pena de serem condenados à morte, sem perdão. Muitos dos crimes que ocorrem, principalmente em São Paulo, são articulados pelo PCC. Entre esses atos ilícitos, o grupo criminoso se destacou na história por comandar diversos ataques contra a polícia militar. Um deles foi em 2006, que ocorreu em São Paulo, inicialmente e depois se espalhou para outros estados do Brasil, como Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. Em 2012 outro ataque à PM foi comandado pelo PCC. Estima-se que durante os 30 dias de ameaça, 1 ou 2 policiais morreram por dia. Muitos deles estavam em período de férias, eram aposentados ou estavam de folga. Marcos Williams Erbas Camacho, conhecido como Marcola ou Playboy, se consolidou na última década e meia como líder da maior facção criminosa brasileira, o Primeiro Comando da Capital. Até então, a caminhada do ex-trombadinha das ruas do centro de São Paulo, que se tornou assaltante de bancos e depois alcançou o topo do PCC, era acreditada às suas habilidades como bom estrategista dentro do xadrez do crime. Agora, o chefão pode ter que adicionar ao seu currículo o apelido de delator, ou caguetá, na gíria do submundo. Marcola chegou ao comando da facção após ter agido como informante da polícia no início dos anos 2000, denunciando 2 líderes do grupo que estavam acima dele na hierarquia. No mundo do crime, este tipo de traição poderia ser cobrada com a morte do delator. Ele teria entregue à polícia os números de telefone celular usados por Dionísio César Leite, ou Cezinha, amigo de infância do assaltante, e José Márcio Felício, vulgo Galeão, ambos fundadores e maiores lideranças do PCC. O atual líder da facção teria fornecido as informações com a ajuda de sua advogada Ana Olivato, assassinada em outubro de 2002 supostamente por sua participação no esquema. Cezinha e Galeão, que já estavam presos, tiveram suas linhas grampeadas pelas autoridades. Com base na escuta das conversas feitas pelos criminosos, o Ministério Público conseguiu que fossem transferidos para o Regime Disciplinar Diferenciado, RDD, na penitenciária de Presidente Bernardes, onde os detentos ficam isolados a maior parte do tempo e têm direito a apenas 1 hora de banho de sol por dia.
Assim, o comando da organização criminosa caiu no colo de Marcola e Sandro Henrique da Silva Santos, o guru, traficante que seria assassinado posteriormente. Ao contrário de Cezinha e Geleão, Marcola não era um membro fundador do Partido do Crime. Quando o grupo começou a se organizar dentro do sistema penitenciário na Casa de Custódia de Taubaté, conhecida como Piranhão, ele teria optado por ficar à margem do PCC para dar apoio aos que estivessem detidos. Na época, no final da década de 1990, Marcola já era um notório assaltante de bancos com um gosto por carros modernos, relógios caros e roupas de grife, que lhe valeram o apelido de Playboy. Posteriormente, quando viu que seria vantajoso se unir à facção, ele, que já era conceituado no mundo do crime, foi alçado à categoria de piloto, um degrau abaixo dos fundadores na hierarquia do grupo. Se por um lado a suposta colaboração de Marcola com as autoridades lhe rendeu o comando, ela também teria feito com que o esquema de centrais telefônicas do PCC, um serviço de ligações clandestino montado pelos criminosos para que seus integrantes pudessem conversar entre si de dentro dos presídios, viesse abaixo. Marcola foi levado para o DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil, no bairro do Carandirumas com um disfarce. Foi ele quem forneceu o número das centrais telefônicas. Cerca de 30 centrais a serviço da facção foram desmanteladas graças às escutas feitas, supostamente com o auxílio de Marcola. Sua colaboração com as autoridades, no entanto, não teria sido percebida pelos comparsas. Ele retornou para o sistema prisional sem nenhum prejuízo. Para a sorte de Marcola, seu nome não aparecia nos grampos. Sem as centrais, a facção precisou se reinventar e passou a contratar advogados que faziam o papel de pombo-correio entre os líderes. Este grupo de defensores a serviço do crime, chamado de Sintonia dos Gravatas, foi posteriormente desmantelado pela Operação Ethos, em 2016. Sob a gestão de Marcola, o PCC se tornou cada vez mais uma grande empresa voltada ao tráfico e às atividades criminosas para além da muralha dos presídios. As bocas de fumo do Estado tiveram duas opções: ou entravam para o partido ou seriam tomadas à força. Já não havia mais espaço para a iniciativa individual, já que tudo e todos estão integrados dentro da estrutura. Com os presídios sob controle, o foco passou a ser a conquista das ruas, da vida louca. O novo líder também deixou de lado algumas táticas mais agressivas emplacadas pela dupla Cezinha Geleão, como os atentados à bomba. Ao menos 4 ações do tipo foram postas em prática pelo PCC sem sucesso, uma delas contra o Fórum Criminal da Barra Funda. Os dois chefes do PCC supostamente traídos por Marcola tiveram, respectivamente, um fim melancólico e violento. Encurralado e sem controle nenhum sobre a organização que ajudou a criar, Geleão não viu outra alternativa a não ser assinar um acordo de delação premiada com as autoridades em 2002. Ressentido com as manobras de Marcola, Geleão incriminou o comparsa e chegou a depor como testemunha de acusação em um processo contra ele. Sua colaboração ajudou a prender todos os líderes da facção ligados a Marcola, que ainda estavam em liberdade. Atualmente Geleão está no único lugar onde o Estado consegue garantir sua integridade física, isolado em um presídio federal de segurança máxima. Já Cezinha foi expulso do grupo após ser acusado de mandar matar Ana Olivato, ex-companheira e advogada de Marcola, algo imperdoável pelas regras do PCC. Tornado um pária dentro da facção, ele criou um novo grupo, o Terceiro Comando da Capital. Foi assassinado no interior da penitenciária de Avaré, em agosto de 2006, possivelmente amando Marcola. Mas voltando, vamos falar da união do Primeiro Comando da Capital, PCC, e o Comando Vermelho, CV. As duas maiores facções do crime organizado do país se uniram para abastecer traficantes no interior de São Paulo. A constatação foi feita por promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, de São José do Rio Preto. As investigações terminaram em um processo em que a Justiça de Fernandópolis, SP,
A associação foi formada pelo então líder do PCC na área 17, região de DDD 17, Velton Ferreira de Souza, vulgo Boy, e pelo traficante João Batista dos Santos, o Ventania, considerado um dos auxiliares de Fernandinho Beiramar e ligado ao CV. A partir da penitenciária 1º de Mirandópolis, Boy se comunicava com Ventania para comprar drogas, trazidas do Rio de Janeiro. De dentro da penitenciária, com auxílio de uma central telefônica, Boy fazia conferências com integrantes do PCC e do CV e encomendava a droga. Ele também coordenava recebimentos, ordenava pagamentos, vendas e entrega de cocaína e crack a outros traficantes da região de São José do Rio Preto, Barretos e Novo Horizonte, todas com DDD 17. A cocaína, e posteriormente o crack, era trazida por Ventania e entregue a contatos de Boy, entre eles algumas mulheres e adolescentes. Como um dos líderes do Comando Vermelho na época, era o Márcio Santos Nepomuceno, conhecido pelos apelidos de Marcinho ou Marcinho VP. Atualmente ocupa o posto maior na facção do Comando Vermelho, e já foi peça-chave no andamento da facção durante décadas. Conhecido apenas como Pivete, Marcinho, segundo registros, foi nascido e criado em São João de Meriti, na comunidade da Vila Norma. Pobre como a maioria dos moradores na época, os crimes do Marcinho começou desde cedo na Vila Norma, onde praticava pequenos furtos e se drogava, mesmo com pouca idade. Ele teve pouco acesso à escola, sendo seduzido pela vida criminosa desde menor. Sem muitos detalhes, no início dos anos 90 o Marcinho começou a integrar o grupo de bandidos do Complexo do Alemão, CV, o reduto perigoso do Comando Vermelho. Ele fazia parte do grupo do chefão do Alemão, o traficante Orlando Jogador. Homem de confiança do Rogério Legromber, o bagulhão, que praticamente sacramentou o CV na totalidade do Complexo do Alemão e Penha. Mesmo fazendo parte, e tendo admiração pelo Orlando, o mentor dele era o traficante conhecido como Macarrão. Eram parceiros no crime na época. Macarrão foi morto na troca de tiros nos braços de Marcinho VP. Na ocasião o veículo que eles estavam bateu, e o Marcinho VP ficou em coma por uma semana. E como é comum na vida do crime, a ascensão do Orlando Jogador foi derrubando os possíveis concorrentes na hierarquia. Antes de ocupar o cargo maior no Alemão, ele era comandado pelo traficante conhecido como China. Com a ajuda do parceiro Chico Bala, derrubou China do cargo de chefe e assumiu esse posto. Junto com seu comparsa Chico Bala, foi tomando e colocando as bocas de fumo nas diversas comunidades do Complexo do Alemão. Nesse meio tempo, vinha um Marcinho, que era integrante do grupo do Orlando na região norte do Complexo do Alemão. Anos depois, quando o traficante armou uma emboscada para o Orlando Jogador, matando ele mais 14 aliados, e assumindo a parte sul do Complexo do Alemão, o Marcinho começou a dar as caras na facção. Essa é uma história com muitas versões, e com muitos entendimentos. A rixa entre Orlando X e o E já vinha há tempos. O Orlando que colocou o jovem Uê na vida criminosa, dando a gerência do Morro do Adeus, onde o Uê era criado, e seu pai era um bandido influente na comunidade. Como Orlando era um grande amigo do pai do Uê, entregou-lhe o comando do Adeus. O Uê cresceu rapidamente no tráfico, fortificando o Morro do Adeus, ganhando a confiança de muitos líderes do Comando Vermelho e se aventurando na distribuição de cocaína. Óbvio que sua ascensão virou um alvo para os traficantes do Complexo do Alemão, mesmo integrando a própria facção, não gostavam do Uê. Em 1994 aconteceu a morte que todos já conhecem. O Uê sabia que o Orlando tramaria sua morte para reassumir o Morro do Adeus, e tratou de se adiantar. Convocou aliados da facção Terceiro Comando, TC, e armou uma emboscada para o jogador dentro da favela da Grota, no Complexo do Alemão. Ficou no comando da Grota e de parte da Nova Brasília. Depois do ocorrido, a cúpula do Comando Vermelho, uma ala mais velha de antigos e conselheiros, se reuniram para dar a sentença ao Uê. Numa reunião calorosa, absolveram o Uê pela morte do Orlando Jogador, afirmando que foi legítima defesa.
tendo em vista que o E provaria que o Orlando também estava tramando contra ele. Essa reunião revoltou a ala mais jovem do Comando Vermelho, que era encabeçada principalmente pelos traficantes Marcinho VP, Fernandinho Beira-Mar e Elias Maluco. Eles queriam a expulsão do E, e também que ele devolvesse as duas comunidades que ele dominou no Complexo do Alemão. No íntimo, a ala mais velha também não aceitaram a forma que o Orlando jogador subiu na hierarquia do Complexo do Alemão, e nem dos constantes investimentos no complexo, como no aumento de fuzis americanos e bailes funks. Traficantes da facção Comando Vermelho, CV, formaram um conselho secundário para disseminar ordens de dentro do complexo penitenciário de Bangu, sem consulta dos líderes mais antigos da quadrilha, detidos em presídios fora do Rio. A atuação dessa nova forma de organização aparece em investigações sigilosas das polícias federal e civil. Os presos do chamado Conselho do Rio de Janeiro se comunicam por cartas e aplicativos de celular com traficantes em liberdade, que executam as ordens. As correspondências são enviadas tanto pelo correio, já que por lei não podem ser violadas, como por advogados, segundo investigações. Almir Araújo, o Mini, Leonardo da Silva, o Sapinho, Ronaldo Pinto, o Ronaldinho, Charles Batista, o Charles do Lixão, Eliser Joaquim, o Crion e Ronaldo Brito, o Mitralha são ordens que precisam ser executadas com pressa e não podem esperar o Alto Conselho. Traficantes mais expressivos, como Marcinho VP e Elias Maluco, se reunir. Execuções, invasões. Eles têm aval da cúpula para tomar qualquer medida de urgência, afirmou um inspetor, que não se identificou. Esse grupo em Bangu é mutável. Quem está preso e é mais antigo responde pelas demandas. A polícia investiga se Isaías do Borel, quando ainda estava preso em Bangu, solicitou aos membros do conselho autorização para Marcelo Batista, o LC do Borel, que é seu parente, fazer um ataque ao Morro do Banco, no Itanhangá. Outra opção dada ao conselho na ocasião, segundo o Serviço de Inteligência da Polícia Civil, foi que o ataque fosse feito pelos homens do traficante Sérgio Luiz da Silva Júnior, o da Russa, apontado em inquérito por participação no estupro coletivo de um menor, no Morro da Barão, na Praça Seca. No entanto, o conselho entendeu que, como ele já estaria arrecadando dinheiro do tráfico do Complexo do Lins e de outras comunidades da Zona Oeste, a vez da invasão seria de LC. A ação do ataque ao Morro do Banco resultou na morte da dentista Priscila Nicolau, de 37 anos. Ataques a unidades de polícia pacificadora, UPS, e mortes de policiais sequestrados também passam pelo aval desse conselho. A formação desse conselho foi, em parte, desfeita após a vara de execuções penais transferir para presídios federais 12 chefes da facção, quando eles comemoravam o ataque ao Hospital Souza Aguiar, na ação em que o traficante Fat Family foi retirado da enfermaria. A polícia já possui informações sobre a nova formação. A ala mais velha se tratava de bandidos da antiga falange, que no passado, foram doutrinados com a ideologia comunista, na convivência com presos políticos na época da ditadura militar. Eles não estariam preparados para um novo Comando Vermelho, com a ideologia de enfrentamento a todo custo. No estopim dessa crise dentro da facção, o Marcinho reuniu os traficantes da sua confiança, e sozinho e sem autorização, retomou a Grota e a Nova Brasília. Em seguida, expulsou o grupo todo do UE. Decretou guerra ao Morro do Adeus, e deixou claro dentro da cúpula, que não iria aceitar um traficante que traiu a facção, matando um companheiro. Virou o número 1 do Complexo do Alemão com apenas 17 anos. Para surpresa da ala mais velha, todos os chefes que estavam em liberdades, e os assaltantes e traficantes mais novos, concordaram com o Marcinho e gostaram da ideia de combater o E e seus comparsas. Para rachar o grupo, eles criaram um novo Comando Vermelho, que veio a ser o CVJ, Comando Vermelho Jovem, uma ala dissidente do velho CV. A união não demorou muito a acontecer, pois os lucros do Complexo do Alemão não estavam sendo repassados para a ala mais velha da cadeia, e o CVJ começou a sustentar uma caixinha própria, entre os bandidos que fechavam com o Marcinho.
Óbvio que o grupo mais velho não queria ficar sem dinheiro, e aceitou na marra uma ideologia nova na facção. E o pior, notaram que foi um erro absolver o E, pois ele tratou logo de se unir com o terceiro comando, e futuramente iria ser um dos criadores da facção Wada. Depois dessa crise dentro do Comando Vermelho, uma ala mais nova foi ganhando posto maior no conselho dentro da facção. Um conselho que era formado dentro dos presídios. Para fortificar a ideologia de enfrentamento do Marcinho e Elias Maluco, de dentro dos presídios, eles ganharam o apoio do traficante Isaías do Borel, homem muito respeitado dentro da facção do Comando Vermelho até hoje. Outros traficantes foram se aliando à nova ideologia, assim como o Maitori Porca-Russa, homens que tinham a confiança do Isaías do Borel. Foi a queda da ala mais velha, que não tinha mais apoio dentro do CV. Com a ascensão do grupo do Marcinho no Rio de Janeiro, as guerras no Alemão aumentaram, pois na mesma década, tiveram que expulsar o TC de comunidades do Complexo da Penha. Além de combaterem o grupo do E no Morro do Adeus. Quase toda semana o grupo do Marcinho subia até o Morro do Adeus, mas rapidamente saíam, pois o E deixava muitos fuzis na subida do Adeus, pegando os inimigos de cima para baixo. Naquele momento a polícia já estava na cola do Marcinho VP. Ele estava comprando muitos fuzis para o Complexo do Alemão, aumentou as bocas de fumo, promovia bailes funks, e estendia a violência do Alemão para as ruas do Rio de Janeiro. O estopim foi a morte de 2 comparsas na favela da Grota. Além de ordenar a morte dos comparsas, ordenou que esquartejassem os 2, e separassem os membros em vários cantos da grota. Crime extremamente hediondo. Foi aí que em 1996 a caçada chegou ao fim, e a polícia conseguiu botar as mãos no Marcinho VP, que tentou se passar como morador, mas não deu certo. Daí por diante, a história do Marcinho se baseia com decisões das penitenciárias do Brasil. A administração do Marcinho PV dentro das cadeias. Ele ficou por anos no complexo penitenciário de Jericinó em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Controlava o tráfico bem de perto, colocando seu comparsa Elias Maluco como número 1 no complexo do Alemão e Penha. Tudo o que acontecia por lá, o Marcinho deveria ficar sabendo. Em meados de 1997, as penitenciárias de Bangu começaram a se tornar um barril de pólvora, que estava prestes a explodir. As autoridades conseguiram colocar as mãos no traficante Ué, que na época, já era tido como o traficante mais procurado do Rio de Janeiro, e o principal fornecedor de drogas de países vizinhos ao Brasil. Foi nessa época que começaram a dividir as alas dentro do Bangu, de acordo com cada facção criminosa. Fernandinho Beira-Mar. Nesse meio tempo, o Fernandinho Beira-Mar, comparsa do Marcinho, começou a se tornar o distribuidor de drogas e armas mais influente do Rio de Janeiro. Isso era mais lucros para o Comando Vermelho. Como eram amigos, o Fernandinho dava prioridade para as comunidades que pertenciam ao Comando Vermelho. O centro de distribuição do Fernandinho rivalizava com a do E, e era um problema, principalmente para o CV. Com o E encarcerado, os problemas estariam parcialmente resolvidos, pois nas ruas, estavam os comparsas do E para dar continuidade na ação criminosa. Em meados do ano 2000 Marcinho tentou sua primeira fuga da penitenciária. Foi acusado de participar da construção de um túnel subterrâneo de 90 metros, para abrir uma fuga em massa nas alas de Bangu I. A polícia descobriu rápido, e esfriou os anônimos do CV. Conforme o tempo veio passando, os presídios de Bangu se inflaram de traficantes importantes das 3 facções do Rio de Janeiro. O Marcinho foi ganhando mais companheiros na convivência, isso se tornaria um perigo futuramente. Até que encarceram os principais cabeças do ADA na época, bem como os traficantes Celcinho da Vila Vitem, Café do Andaraí, Aurélia, Robertinho do Adeus entre outros. Celcinho da Vitem virou um perigo para o Comando Vermelho, ter os principais rivais bem ao lado. Foi aí que começaram as negociações, e o famoso quem paga mais, por quem.
Em meados de 2001, as autoridades colombianas conseguiram capturar o maior traficante do Brasil naquele momento, o bandido Fernandinho Beiramar. Procurado nos 4 cantos do Brasil, procurado na Colômbia por ser aliado da Farc, e na mira de oficiais americanos. No entendimento de ambos, o Fernandinho estava distribuindo cocaína e armas para os principais países da América do Sul, e para parte dos Estados Unidos. Era influente na distribuição da maconha na divisa com Paraguai, onde assumiu o posto executando os distribuidores da família Morel. As autoridades chegaram a pedir ajuda do FBI e da CIA para capturar o Beiramar, e colocaram o valor de R$100 mil de recompensa. Até que o exército colombiano capturou o traficante. Ele estava com bandidos da Farc na mata, e foi fácil identificá-lo. Estudos apontam que foi um acordo do grupo revolucionário e o governo colombiano para entregar o Fernandinho em troca de regálias no país. Tudo teve um fim, só que tiveram a brilhante ideia de colocar um traficante internacional e importante na América do Sul, junto com os companheiros nas celas de Bangu, no Rio de Janeiro. A ideia era que a rebelião fosse algo rápido. Queriam apenas entrar na cela do ADA, executar os comparsas do UE e quebrar o braço financeiro da facção rival. Num episódio que todos já conhecem, mas outros traficantes do CV queriam colocar a limpo brigas antigas, bem como a morte de um familiar do Claudinho da Mineira, onde o UE ordenou a execução. Segundo relatos da época, o UE foi espancado por todos os integrantes do CV. Aplicaram vários tiros de pistolas e jogaram fogo no corpo, embrulhado nos colchões. E não satisfeitos, anos depois foram ao cemitério e deram tiros em seu túmulo, sendo que no local até granada foi encaram. Segundo relatos, o grupo do Marcinho poupou a vida ao seu Cinho. Disseram que apenas desejavam fazer uma cobrança, e que não tinham problemas nenhum com o chefão da Vila Vintém. O seu Cinho conseguiu sair de forma amigável do Comando Vermelho. Não criou briga pessoal com nenhum bandido da sua antiga facção. Já calorosos simpatizantes da facção ADA apontam que um dos mentores da rebelião foi o seu Cinho. Ele teria informado para o grupo do Marcinho que o traficante UE não estava disposto a participar do leilão para que acontecesse a rebelião. Dias depois, os bandidos do ADA realizaram uma reunião nas ruas e consideraram que o seu Cinho não teve influência na morte do UE. A rebelião que causou a morte de vários traficantes deixou em descrédito a segurança pública do Rio de Janeiro, que tomaram uma medida para responder à sociedade. Trataram de transferir todos os traficantes do grupo do Marcinho PV e colocando em presídios federais espalhados pelo Brasil. Na ocasião, o Marcinho foi deslocado para o presídio de Catanduva. Vou mandar a dedicatória aqui para os amigos que estão de fora aí, outros amigos também que não estão ligados muito nos acontecimentos que houve aí. Eu tô bem presente com o mano, com o CR lá da Vintém lá, tá ligado? Então eu tô ligado mais ou menos em tudo que acontece na comunidade da Vila Vintém, que tudo que acontece quando vem uma carta, o mano manda pra mim mesmo, eu leio a carta mesmo, tô sempre ciente de tudo. Então o que acontece? Eu vou estar lendo aqui uma dedicatória aqui, para poder quem estava em dúvida saber que não é da forma que os outros estavam falando aí do mano CR, sabendo que o mano é um cara criminoso, é um cara bandido, sabendo que o mano jamais iria atrair alguém, que o mano não precisa disso. O mano tem o seu próprio império, o mano tem suas próprias armas, tem seu próprio carregamento, então o mano não precisa de puxar saco de ninguém. E assim nós estamos aqui, né, também poder prestar homenagem para ninguém não, mas sim, falar a verdade e o certo do acontecimento que tem acontecido. Aqui tem vários amigos aqui de várias comunidades, quando chegar lá vai falar o que é o certo, para poder todo mundo saber quem verdadeiramente o Celso Russo é, entendeu? E assim juntamente com o Linho e o I, né, que também são os nossos demais amigos também, que é feito a facção, a união quando começou com os 3. Então são 3 torres e as torres não caiu não, mano. Nós vamos mostrar hoje aqui nessa carta que a torre não caiu. E se encontra de pé, preparar pra poder começar a meter bala no bagulho todo aqui, a Comando Vermelho, e quem achar que é nosso inimigo, tá ligado, mano? Então começa assim, ó. A toda a comunidade aqui presente, nós desta comunidade não devemos esquecer de deixar o seguinte comunicado. Mas antes de qualquer coisa, queremos agradecer a todos por estar aqui esta noite de confraternização da facção Amigo dos Amigos, pois desejamos a todos saúde e plena paz. O motivo desta carta é o seguinte: queremos deixar bem claro que, além de nós não termos dúvida do que veio abalar a nossa facção nos últimos 2 meses, nós
reagimos com segurança e dignidade para poder saber o que nós iria responder a quem nos perguntasse a respeito dos tais acontecimentos, do que aconteceu em Bangu 1. Sabemos que a imprensa fez de tudo para poder denegrir a imagem de um cara totalmente criminoso, a qual esse cara vem ser Celso Luiz Rodrigues, que para nós vem ser abaixo de Deus muito mais que isso, pois para nós esse assunto se trata de uma pessoa que se chama CR, ou seja, Celso Russo. E acima disto, viemos lembrar que sabemos que tudo que aconteceu no dia 11 de setembro foi com o apoio da própria autoridade que o povo no estado do Rio de Janeiro tanto confia, pois sabemos que contra a força às vezes não há resistência. E nós, pelo que a gente vimos na reportagem, que o nosso mano nada podia fazer. Uma porque estava na mesma condições, todos presos, sem direito de defesa e mais, feito refém. E sabemos que pela forma de agir no crime, sabemos que não teve traição, porque não tinha condição nem de se defender também. E por isso, eu, PC da Carobinha, que também acompanhei tudo de perto, pelas rádios e televisão, e até uma carta que veio da Água Santa, escrita por amigos que se encontrava em Bangu 1, sendo esses Careca e Café do Andaraí. Então, li essa carta e concluí que tudo que eu já imaginava era realmente o que estava naquela carta, e não como os jornais e telecomunicações vinham falando, do senhor Celso Luiz Rodrigues. Queremos que todos não pensem que isso é uma defesa, pois todos sabem muito bem que o CR não precisa de alguém para que possa lhe defender, mas sim que fale pelo mano, a pessoa que o mano realmente é, que o mano sempre demonstrou dentro do crime, e todos sabem o grau do crime do mano. E por isso tudo que o mano tem sofrido, resolvi eu mesmo escrever com os meus próprios punhos esta homenagem para o nosso mano CR, e deixando bem claro que sabemos que o que Deus uniu, o homem não tem o poder de separar, pois a própria unificação já diz tudo, ADA, ou seja, que por extenso é amigo dos amigos, pois queremos ver qual o nome de facção inspira tanta pureza igual a nós. Por isso Deus uniu o nosso mano CR, o nosso mano Linho e o nosso mano E, que deu início a uma tão grande jornada que tanto assusta aqueles que se diz ser nossos inimigos. Pois não teve jeito, a união formou, o bonde fortaleceu, juramento para Pedro, a vintém e o morro do adeus. Baseado nisto, queria deixar bem claro que de forma nenhuma um pacto pode ser quebrado. E por isso nós homenageamos esses amigos guerreiros que hoje têm um nome no crime, por merecimento de luta e garra. E sabemos que essa garra não pode acabar, pois afinal de contas somos ADA Vera, e não deixaremos de lutar jamais. Queremos, acima disto tudo, pedir aos principais amigos de nossa facção que antes de falarem qualquer coisa de tudo que vem acontecendo no meio de nós, que primeiro analise para que não venhamos a errar, pois sabemos que todo bandido, antes de tomar qualquer atitude, tem que ouvir as duas partes, e mesmo assim, na dúvida, uma terceira testemunha fiel, para depois falarmos e julgarmos. E por isso, peço não como um embaixador da facção não, mas como um observador de tudo que vem se ocorrendo durante esses 2 meses atrás, no meio da gente. Olha, amigos, presentes, nós não estamos rendendo homenagem para ninguém, mas a própria Bíblia diz que nós devemos dar honra a quem tem honra, e por isso nós estamos aqui nessa qualidade de estar honrando quem no nosso meio merece ser honrado. Claro que primeiro honramos a Jesus, não temos dúvida, mas os demais patrões, como o CR Linho e nosso Manuê, merecem ser honrados por tudo que eles têm representado dentro do crime e dentro da nossa facção. E por isso quero deixar bem claro que o nosso mano, o E, assassinado juntamente com os nossos amigos Robertinho, Vanderlei e Robô, estão no hall dos amigos que se foram, mas lá com certeza está na lembrança de todos bem vivos, e na certeza de que vai continuar a representar bem a nossa facção para onde eles forem. E o nosso mano Celso Luiz Rodrigues,
no hall dos amigos que se encontra preso. E lá nós também carregamos a certeza de estar representando bem a nossa facção, que é a DA. E temos a certeza que desde o momento que se encontrou na qualidade de um preso, a sua mente se encontra na finalidade de que é a liberdade, e sabemos muito bem disto. E o nosso mano Paulo César da Silva, ou seja, o Choque, que se encontra no hall dos amigos que se encontram na liberdade, e hoje tem se mostrado bem vivo para mostrar que a facção do ADA se encontra bem vivo, e que essa é a nossa alegria, que as duas torres se encontram de pé, porque não é só duas, não, mas sim, mais uma torre, porque é feito de três, torre, 3 letras, ADA, Celso, UE, e se esqueceram do Linho, pois estamos aí de pé e de cabeça erguida. Finalizamos essa lembrança com o maior orgulho de sermos ADA, deixando e fortificando a toda a comunidade, Vila Vintém, Ruaí, Curral, Nogueira, Conjuntão, 77, Selvinha, AP, Vila Jurema, Vila do Pinheiro, Conjunto Esperança, Vila do João, Timbal, Para Pedro, Lagartixa, Pedreira, Caju, Jorge Turco, Juramento, Adeus, Urubu, Iriri, Primavera, Ubatã, Rato, Guarda, Andaraí, 18, Saçu, Caixa d'Água de Piedade, São Carlos, com a esperança de que no próximo dia 11 de setembro do ano que vem, eles irão receber o troco da covardia prestado aos nossos amigos e irmãos. Aqui nós ficamos, e que todos curtam e fiquem na paz, sem mais. ADA Vera.